Graça e paz a todos, e misericórdia para quem precisa. Hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre o plano de salvação de Deus para os homens. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, de 1 a 3. Muito bem, o plano nosso hoje é falar sobre esse plano de Deus para a salvação do homem, mas para que possamos entender o porquê de um plano de salvação, nós precisamos conhecer um pouco sobre o início de tudo. Para isso nós queremos ir para o livro de Gênesis. Eu não vou fazer as leituras por uma questão de tempo, para aproveitarmos mais esse tempo, mas todos vocês aí que têm aí toda a possibilidade, têm aí toda a conveniência, vocês podem pegar a sua Bíblia, deixar aberto aí em Gênesis capítulo 1, não fugiremos desse princípio, e algumas referências você poderá observar, poderá acompanhar lá. Queridos, segundo o livro de Gênesis, que na verdade a palavra Gênesis quer dizer começo ou princípio, nós vimos que o livro de Gênesis, então, é a gênesis de todas as coisas, o começo da criação de todas as coisas. Podemos lembrar que no Salmo 90, no versículo 2, a Bíblia diz que Deus sempre existiu, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ou seja, o que eu quero dizer? Que Gênesis registra o momento quando Deus inicia a criação de todas as coisas visíveis. Mas isso não quer dizer que Deus também tem início ali, porque Deus sempre existiu, de eternidade a eternidade, né? O Deus triuno, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre existiu. Por isso, na criação, nós temos a afirmação, né, de uma obra feita em conselho. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Perceba que façamos está no plural, mostrando a participação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Antes de Deus criar as coisas visíveis, Ele já existia. A criação, na verdade, é a execução de algo que Deus planejou na eternidade. Ou seja, antes que existisse alguma coisa, Deus planejou fazer todas as coisas visíveis que hoje nós conhecemos. E segundo ainda o livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus levou 6 dias para fazer todas as coisas e fez exatamente como Ele havia planejado. Há um detalhe curioso aqui, porque no final da narrativa da criação, a Bíblia fala: e viu Deus que tudo era bom, exatamente como Ele havia planejado na eternidade. A criação em 6 dias tem sido motivo de homens chegar a beirar a loucura, porque não aceitam simplesmente a revelação de Deus e ficam tentando explicar aquilo que não são capazes de explicar. Alguns dizem que os anjos existiram antes, alguns dizem que não foi 6 dias literais como os nossos. É óbvio que pode abrir margem para muito pensamento, mas na realidade, quem está se revelando para nós é Deus, e a revelação que nós temos é essa.
Ou seja, nós não podemos questionar. Como o próprio Jeremias disse, o barro não pode questionar o oleiro pela forma que o oleiro deu para este vaso. Então, não entrando aqui nesse mérito, porque é matéria para muita discussão, a revelação apenas nos diz que Deus criou o mundo em 6 dias. E eu quero lembrar que Ele criou os mundos, ou seja, Ele criou os anjos, Ele criou Satanás, Ele criou os animais, Ele criou o firmamento, Ele criou o homem. Toda a criação foi feita apenas em 6 dias. E no 7º dia a Bíblia diz que Deus descansou. Aqui em Gênesis nós temos a revelação de Deus para o homem e devemos aceitar como Deus nos revelou. O homem foi o último de tudo que Deus criou. O homem foi criado no 6º dia e o homem foi feito de uma maneira diferente. As outras coisas Deus ordenava e elas vinham à existência, mas o homem não. O homem foi feito, aí Deus o fez com as suas próprias mãos, como nos diz a narrativa. Tanto Adão, que ele faz do pó da terra, quanto Eva, que ele faz uma cirurgia em Adão e tira uma de suas costelas e faz a Eva, que seria a companheira do Adão. Bom, Deus fez o homem para ser a coroa da criação. Deus o fez, segundo a narrativa, a sua imagem e a sua semelhança. E o homem foi criado para dominar todas as demais coisas que Deus havia criado. Perceba quanto há aqui um envolvimento, pois Deus está fazendo o homem com as próprias mãos. Pois Deus está fazendo o homem semelhante a Ele. Todos os outros animais seriam irracionais. Mas o homem criado por Deus seria um ser racional, inteligente. A semelhança aqui diz respeito à espiritualidade, diz respeito à inteligência, diz respeito a estas questões, e não a questão física, mesmo porque Deus é espírito e Deus não tem um corpo como o nosso. Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia expressões quando o olho de Deus, a mão de Deus, se refere a antropomorfismo, que é uma linguagem de Deus se referindo ao homem com coisas do próprio homem para que o homem pudesse compreender. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus tem olho, quer dizer que ele enxerga. Quando a Bíblia diz que Deus tem mão, quer dizer que ele pode agir, que ele pode pegar e por aí vai. E contrariando a teoria de Darwin, que é a teoria da evolução, o homem não é um ser que se evoluiu dentro da sua própria espécie, se tornando um outro ser. Na verdade, o homem, ele é uma matriz. Deus criou Adão e, segundo a Bíblia, Deus criou Adão e Eva, e deste casal descendeu toda a raça humana. Em toda a Gênesis, não há nenhum relato que nos dê a mínima possibilidade de pensar como Darwin, na teoria da evolução. Segundo Gênesis, uma espécie não pode se evoluir em uma outra espécie, ela pode se evoluir dentro da própria espécie. Isso é uma ordem dada por Deus. Bom, Deus fez o homem em perfeitas condições, num jardim maravilhoso e com a grande inteligência para dominar tudo que estava ali naquele ambiente criado por Deus. Então Deus coloca o homem, Deus coloca para o homem uma condição para que ele pudesse viver para sempre naquela harmonia, tanto com a natureza quanto com o seu Criador. Qual era esta condição? Bom, na verdade, eles não poderiam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Esta árvore produzia um fruto que, se caso eles comessem, eles teriam seus olhos abertos, ou seja, seria dado a eles o poder de conhecer o bem e o mal. Lá no livro de Gênesis diz que este fruto era um fruto realmente muito desejável. E na narrativa de Gênesis 3, nós vamos aprender que Eva foi seduzida, comeu desse fruto e depois deu para o marido. Mas qual era
a condição colocada por Deus. Se vocês não comerem, está tudo bem, vocês continuam desfrutando, vivendo em harmonia com a natureza, vivendo em harmonia com o próprio Criador, e Deus estaria suprindo todas as necessidades que eles viessem a ter. Mas se eles comessem, eles sofreriam uma pena, eles morreriam. Na verdade, esta é a pena que Deus coloca. Eles não morreriam apenas fisicamente, mas eles morreriam fisicamente e espiritualmente. Tanto é que assim que comeram, assim que pecaram, eu falarei um pouquinho mais, mas nesse momento eu quero lembrar que assim que eles comeram, eles morreram. Eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. E hoje toda a condição da raça humana, todos aqueles que ainda não nasceram de novo, são mortos vivos, ou seja, são mortos espiritualmente, porém vivos fisicamente. Mas lá na frente eu explico melhor sobre isso. Em Gênesis, então, no capítulo 3, nós encontramos o momento e como eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto que Deus havia proibido. Bom, então a partir daquele momento, quando o pecado entrou no mundo, e Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, naquele momento, quando o pecado entrou no mundo, o homem ficou sentenciado a morrer. E Deus o expulsou do jardim. Agora ele não teria mais a possibilidade de ter harmonia com a criação. E existia ainda, acreditamos, num outro perigo talvez ainda maior. Naquele jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida. Se alguém comesse do seu fruto, ele poderia viver eternamente. Ou seja, antes do pecado não teria nenhum problema Adão e Eva comer daquele fruto. Poderiam viver eternamente. Mas agora, após ter pecado, eles não poderiam comer aquele fruto. Porque se eles comessem aquele fruto, eles viveriam eternamente numa condição de pecador. E isso seria uma coisa terrível. Bom, então partindo aqui dessa condição em que o homem se encontra, em pecado e condenado a morrer, é que falaremos desse plano de Deus para salvar esse homem perdido. Bom, quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram com vergonha, viram que estavam nus, eles ficaram com medo, quando Deus os chamaram no jardim, eles se esconderam, e nós podemos ver que na tentativa de esconder a sua vergonha, eles fizeram para si aventais de folhas, para desta maneira tentar encobrir a sua nudez ou a sua vergonha. Porém, o que Deus vai fazer? Deus vai providenciar para eles aventais de pele de um animal. Aqui nós temos a primeira indicação daquilo que Deus faria para salvar o homem. Seu filho seria morto para poder providenciar cobertura para o homem. Interessante, porque a Bíblia fala em Isaías capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados nos separam de Deus e impede que tenhamos comunhão. Ou seja, o pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado coloca o homem numa condição triste em relação a Deus. Segundo o que já li para vocês em Romanos 5:12, mas também Romanos 3:23, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O pecado do homem, o nosso pecado, nos deixa vulnerável e condenados a morrer. Porém, a Bíblia ainda fala de duas mortes. Como falamos da morte física e morte espiritual, nós poderíamos dizer que existe morte física, morte espiritual hoje, mas ainda podemos lembrar da morte eterna, que seria uma separação eterna de Deus. Hoje mesmo, quem
está morto fisicamente e espiritualmente, disse Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É possível que volte a ter vida, mas aqueles que morrerem a morte eterna, esses nunca mais poderão ter qualquer tipo de reconciliação com Deus. Bom, o pecado do homem, ele é hereditário, ou seja, ele passa de pai para filho. No Salmo 51, versículo 1 a 5, Davi nos fala que em pecado ele foi concebido, em iniquidade a sua mãe o deu à luz. Ou seja, hereditariedade do pecado. O pecado passa de pai para filho. Interessante também que não existiu em toda a raça humana um só homem ou uma só mulher que não tenha pecado. A princípio, Adão e Eva não tinham pecado. Mas os dois pecaram e eles introduziram o pecado no mundo. Então a Bíblia diz agora, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, toda a raça humana é pecadora. Eu sou pecador, você é pecador. E não existe uma pessoa em todo o universo que não seja pecador, porque o pecado ele é hereditário, ele vem dos nossos pais. Esta é a herança que nós recebemos dos nossos pais. O nosso pecado, ele nos torna totalmente depravados, ou seja, somos incapazes de fazer qualquer coisa de nós mesmos que possa agradar a Deus. O homem até tenta fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas ele é simplesmente incapaz. Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, Isaías fala, e todos nós somos como imundos, e as nossas justiças são como trapos de imundícia, e todos nós caímos, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebata. Essa é a nossa condição. A Bíblia diz que Deus olhou lá do alto e não viu dentre os seres humanos nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, a condição do homem é realmente uma condição de pecado, é uma condição de separação de Deus, e o homem precisa de um plano, e esse plano é o plano de Deus para salvá-lo. Bom, então agora eu quero que você pense na santidade e na retidão de Deus. Talvez você seja uma daquelas pessoas que vive excluindo outras, que você julga que são mais pecadoras do que você. E de repente você não quer ter contato com estas pessoas, você não quer ter envolvimento com estas pessoas, porque elas são pecadoras. Então percebam que nós, mesmo sendo pecadores, e na verdade eu quero dizer que somos todos iguais aqui nesta questão, mesmo sendo pecadores, ainda criamos critérios e queremos muitas vezes nos isolar de outros que achamos que são mais pecadores do que nós. Agora se coloca na posição de Deus, sendo Ele um ser extremamente santo, justo, bom. A Bíblia diz que os olhos de Deus não podem contemplar o pecado. Eis aí a razão pela qual estamos, ou eis aí a razão porque a humanidade se encontra separada de Deus, porque ela está em pecado e Deus não aceita essa condição em nós. Bom, Deus não quer e nem pode, por causa da sua retidão, estar perto ou com um homem depravado, pecador, imundo, condenado, vivendo de forma contrária a Ele. Somos inimigos de Deus. Não fazemos o que Deus gosta, não fazemos a vontade de Deus. Mas o que fazer então? Pois Deus criou o homem para que ele fosse para o louvor da sua glória. Deus cria o homem com tanta perfeição, Deus cria o homem com tanto envolvimento, faz o homem à sua imagem e semelhança. O homem é a alegria de Deus na criação, Deus cria ele para o louvor da sua glória, mas o que fazer agora? Esse homem desobedeceu, esse homem caiu no pecado, e Deus está separado, e o homem está separado desse homem. Bom, nós temos aqui uma notícia maravilhosa, uma boa notícia. Na verdade, a palavra evangelho quer dizer boas novas de salvação. E Deus amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia, que Ele entregou o seu único filho para morrer no lugar do pecador.
Então, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos o plano de Deus para salvar o homem. De uma vez que seria impossível aos homens salvarem a si mesmos, nessa condição todos nós iríamos para o inferno, Deus então Deus planeja salvar o homem através do seu próprio Filho. Eu queria lembrar que o inferno que eu citei aqui, ele é o lugar para onde vão todas as pessoas que não nasceram de novo, todas as pessoas que não se converteram, que não creram em Jesus como Salvador pessoal. Todos que morrerem nesta condição serão posteriormente julgados diante do tribunal, do grande tribunal de Deus, tribunal branco, o trono branco, e serão lançados no inferno. O inferno é um lugar de punição, inferno é um lugar de sofrimento. E o único jeito era o próprio Deus fazer algo para salvar o pecador, para nos impedir de ir para o inferno. Então Deus providencia um meio de salvação para o homem perdido. E lembrem-se, tudo começa na eternidade, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, lá na fundação do mundo, quando Deus estava planejando tudo, já estava tudo decidido, o Filho teria que morrer. E agora lembre-se que lá no início eu disse que Deus planeja na eternidade, agora Deus executa o seu plano. Ou seja, hoje o que vivemos é a execução de algo que Deus planejou na eternidade. Muitas pessoas hoje têm dificuldades de crer na providência de Deus, muitas pessoas têm medo do futuro. A Bíblia diz que o homem não precisa se preocupar com o futuro nesta questão, porque somente Deus sabe o futuro, porque Ele escreveu o futuro, nós não sabemos. Precisamos nos preocupar com o futuro no sentido de onde passaremos a eternidade, para tomar decisões agora no tempo presente. Bom, o plano de Deus ele é maravilhoso e perfeito. Constitui em que Jesus nasce como homem. Ele precisava, irmãos, ele precisava passar por experiências humanas. Então, desde o início, ele tem que ficar 9 meses no ventre de Maria. Ele nasce uma criancinha indefesa. Ele é perseguido logo quando nasce por Herodes. Ele cresce talvez sofrendo bullying, talvez sofrendo com as demais crianças. Ele começa a lidar com todo tipo de dificuldade. Então, Jesus, ele precisava saber o que era ser humano. Na verdade, nós ensinamos sobre união hipostática. O que é união hipostática? É a verdade que ensina que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Nesse momento do seu nascimento, ele está aqui realmente sendo 100% homem. Então, o primeiro ponto que nós observamos desse plano de Deus é que o Filho deveria nascer como um homem. João capítulo 1 fala assim: no princípio ele era o verbo, no princípio o verbo estava com Deus e no princípio o verbo era Deus. Mas no versículo 14 ele fala: mas o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Deus nesse plano maravilhoso inclui que Jesus deve nascer como homem. Segunda coisa, Jesus enfrenta o pior das suas criaturas. Bom, vivendo entre os seres humanos, entre aqueles que ele próprio havia criado, ele vê como esse pecado destruiu tanto aquilo que ele havia feito no homem. Quando o homem foi criado originalmente, era perfeito, santo, bom. Mas o pecado, ele destrói toda esta beleza que havia no homem. E o que Jesus vai experimentar convivendo com estas pessoas, com os seres humanos, é que estes vão matá-lo. Ele encontra Judas que o trai, ele encontra sumos sacerdotes, ele encontra pessoas que o odeiam, que querem que ele seja morto, pessoas que não gostam dele. Ou seja,
nesse plano de Deus, ele precisa nascer como homem, ele precisa enfrentar o pior das suas criaturas. Porém, Jesus vê também aqui, vivendo como homem, como o diabo tem escravizado este homem que ele criou. E aí nós lembramos das palavras dele, que ele veio para desfazer as obras do diabo, para libertar os cativos. Ou seja, o que o diabo tem feito com a humanidade é escravizado esta humanidade. O homem tem sofrido, o homem tem realmente se curvado, ele tem carregado um fardo de pecados. Isso tem tornado a vida do homem triste, sem esperança, uma vida de sofrimento. Então, foi muito bom Jesus se fazer homem, porque na mesma condição nossa, ele está podendo ver todas estas coisas, sentindo tão de perto, na própria pele, todo este mal, todo esse efeito do pecado. E aí, no plano de Deus, Jesus precisa morrer para salvar este homem caído, esse homem perdido, esse homem condenado. Bom, a morte de Jesus, nós podemos dizer que ela foi necessária, porque não havia outra maneira do homem ser salvo. A única maneira que existia era essa. Interessante que hoje muitas pessoas querem ser salvos de tantas outras maneiras. Muitos de fato acreditam que se forem bons, se fizerem boas obras, vão ser salvos. Outros acreditam que se forem bons religiosos, cumprirem aí seus deveres religiosos, vão ser salvos. Olha, eu queria te dizer que não existe nada. Em Atos 4:12, Lucas nos diz que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, não existe nenhuma outra coisa que possa salvar o homem. Porque se houvesse qualquer outra possibilidade, como alguns pensam em purgatório, se houvesse qualquer outra possibilidade, como alguns pensam em reencarnação, certamente não seria necessário Jesus morrer. Jesus morre para salvar o homem, porque de fato não existia nenhuma outra possibilidade. Bom, o próprio Jesus chegou a dizer para o Pai, ele disse na oração ali no Getsêmani, ele fala assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porque morrer para salvar o mundo era algo que era pesado demais, e o próprio Jesus estava sentindo isso. Quando ele estava no Getsêmani, ele havia chamado seus discípulos para ir orar com ele. E a Bíblia fala que ele orava com tanta intensidade, ele estava angustiado profundamente. E em seus poros, ao invés de sair suor, saíam gotas de sangue, de tamanha pressão, de tamanho momento psicológico, um momento ali difícil para Jesus. Então ele ora, ele fala: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. O que acontece, irmãos, é que o Pai não passou o cálice de Jesus. Por que que o Pai não passou o cálice? Porque Deus estava mostrando que, por mais difícil que fosse a morte do Filho, tanto para o Filho quanto para o Pai, não havia uma outra maneira dele salvar o homem. Era necessário que Jesus morresse para poder salvar o homem perdido. Então hoje, você não pode ficar confiando em religião, confiando em boas obras, confiando em purgatório, confiando em reencarnação. Você é inteligente, você precisa entender que a única maneira do homem ser salvo é através de Jesus. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outra maneira de ir até Jesus. Então pense, toda a raça humana pecou. Jesus é o único ser humano que não pecou. Deus então aceita a sua morte em lugar dos outros que eram pecadores. Isso se chama morte vicária. Jesus está morrendo no lugar daqueles que não podiam salvar a si mesmo. Então aí justifica as palavras de João Batista, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Quando João diz isso, é inevitável que nós voltamos lá em Gênesis e nos lembramos quando Deus matou um animal para tirar a sua pele, para cobrir a nudez do homem. Quando Deus mata aquele animal, na verdade, ele já estava apontando para o que aconteceria lá na frente, quando o filho seria morto. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Toda vez que houver um culpado, um inocente precisa morrer para pagar o seu pecado. Ou seja, aquele animal que morreu no Éden era um animal inocente, como todos os animais não têm pecado, e ali simbolicamente estava apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreria, que de forma, sendo ele inocente, sem pecado, o seu sangue derramado na cruz, ele poderia expiar os pecados dos homens pecadores. Bom, Deus estava irado com o homem por conta do pecado, e a única maneira da ira de Deus ser aplacada seria o seu Filho Santo morrer no lugar desses homens pecadores, para que ele pudesse então receber o homem justificado pelo sangue puro do seu próprio Filho. Esse é o plano de Deus para salvar o homem perdido. O plano dele é que Jesus morresse para que, ao dar a sua própria vida, ele pudesse salvar todos aqueles que viriam a crer no seu nome. Então, que Deus te abençoe, que Deus use esta palavra para abrir o seu entendimento. Na verdade, nós precisamos de fé para ser salvos, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E eu quero pedir para você que nos ouviu nesta noite, que você medite em todas estas coisas, em todas estas informações, que você deixe que a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetre o seu coração, traga entendimento, que você possa sentir nesta noite o grande amor de Deus por você ao ponto de ter dado o próprio Filho para morrer, pois não existia uma outra maneira. Então pense sobre isso. Hoje eu te apresentei o início de todas as coisas, eu te apresentei o plano de Deus, que é o plano de salvação. No nosso próximo vídeo, eu vou falar como ser salvo. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou falar no próximo como ser salvo, como ser beneficiado com esse plano de Deus. Pois sabemos que existem 2 destinos eternos, 2 lugares que serão frequentados após a morte. Um é céu e o outro é inferno. Deus quer te livrar do inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, fique ligado e no próximo vídeo eu vou esclarecer para você como ser salvo. Você vai aprender, caso você ainda não é salvo, você vai aprender como ser salvo, como se beneficiar deste plano que Deus criou para salvar a humanidade. Deus te abençoe. Fique com Deus.